verso 1. Amém, queridos? Vamos mergulhar então na palavra do Senhor. Amém? Está quente aí, mas vamos se expor à palavra, expor a ministração do Espírito Santo. Deus tem mais para nós nessa manhã, amém? Então, Isaías capítulo 6, a partir do versículo 1 ao 8. Esse é um texto muito conhecido, muito pregado. É um texto que mexe com as nossas estruturas, é um texto que vem confrontar o nosso coração, mas também vem nos falando que Deus tem algo mais para nós. Vem falando que quando nós nos colocamos na buscando servir Ele com propósito, né, com motivação correta, Ele se revela para nós, amém? Então, versículo 1 diz assim: na morte do rei Uzias, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Você pode repetir isso? Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E toda a terra está cheia da tua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clama, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar como uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os meus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Amém, queridos. Queridos, o foco da minha pregação nesta manhã é trazer um despertar sobre a minha e a sua vida cristã. Algo que vem abalar as nossas pequenas estruturas, abalar a nossa força, abalar algo que às vezes nos impede de ter uma revelação como essa que Isaías teve. Algo que venha nos dar um rumo, um trilho, algo que vem trazer para nós a nossa motivação correta. Eu já queria que colocasse aqui o título da minha mensagem: buscando a motivação correta. Amém? Então vamos repetir? Buscando a motivação correta. Talvez nós fazemos as coisas certas, queridos, mas fazemos de um modo errado. Talvez nós estamos trilhando um caminho que nós achamos ser correto, mas em algum ponto da nossa caminhada cristã, em algum momento, nós queremos tomar atalhos, outros caminhos. Isso desvia a nossa motivação. Ou muitas vezes nós ligamos o nosso piloto automático. Nós oramos de manhã, fazemos o nosso devocional, nós viemos para a igreja, nós trabalhamos na igreja, mas isso vai virando automático. E nós somos desviados da nossa real motivação. Hoje, nesta manhã, eu, com o coração trêmulo de pregar essa mensagem, porque ela me confrontou muito. Ela trouxe para mim correção também. E a palavra de Deus é para isso, queridos. Ela nos exalta,
ela nos ensina, mas ela também nos corrige e nos confronta. Amém? Então, deixa-se expor a mensagem de Deus na sua vida hoje. Coloque diante do altar todas as suas angústias. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Se coloque à disposição, assim como Isaías. Deixa Deus tocar o seu coração, o mais íntimo da tua alma. Sabe, algo que te impede, que está te atrapalhando a sua motivação. Então, na nossa caminhada como os filhos de Deus, não existe um teto, queridos. Você não está formado como filho de Deus. Você não tem diploma de filho de Deus. A caminhada é até alcançar o alvo. Né? Até que Ele venha. Até que nós alcançamos a plenitude de um varão perfeito. Até que nós estaremos diante dEle, clamando, santo, santo, santo. Então não existe um teto para a sua caminhada. Não existe algo que você fala, eu estou no topo. Em Provérbios 4,18, não precisa colocar, mas diz que a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até se tornar dia perfeito. Então nós estamos num processo, nós estamos numa caminhada, nós estamos sendo edificados. E hoje eu espero que nós possamos mudar de fase. A linguagem de videogame, né? Você sempre quer mudar de fase. Você sempre quer algo melhor. Você sempre quer algo mais. Isaías experimentou algo mais de Deus aqui. Amém? Então esse texto que acabamos de ler, queridos, muitos entendem ele como o chamado de Isaías para o ministério. Com respeito a todos aqueles que já pregaram isso, eu também já falei sobre isso, né, que o capítulo 6 é o chamado de Isaías. Mas examinando as escrituras um pouco mais, você vai ver que nos capítulos anteriores, Isaías já estava profetizando. Isaías, ele já estava no ministério. E ele vem com a palavra dura para o povo de Israel, dizendo, né, o boi conhece o seu possuidor, e o jumento o dono da sua manjedoura, mas Israel não me conhece. O meu povo não entende. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptos, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Então Isaías, ele já começa ali no capítulo 1, já profetizando. Então ele já estava no ministério. Ele já estava numa caminhada cristã, profética, de servir ao Senhor ali. E quando nós lemos esse texto, queridos, no capítulo 6, nós vemos Isaías mudando de fase. Ele experimentando algo mais de Deus. E Deus tem algo mais para você nesta manhã. Deus não quer que nós ficamos estagnados. Deus não quer que nós estacionamos na vida cristã e puxamos o freio. Não, a caminhada é até que Ele venha, amém? A caminhada precisa continuar e nós precisamos crescer, nós precisamos experimentar mais de Deus, nós precisamos estar atentos à ação do Espírito Santo, nós precisamos nos colocar à disposição de algo mais para nós, amém? Então, eu quero destacar alguns aspectos dessa experiência que espero que empolgue vocês. Espero que dê um up aí, um upgrade na sua vida cristã. Algo que venha fazer um divisor de águas sobre o antes e o depois. Amém? Primeiro, Isaías, ele tem uma nova revelação de Deus. Isaías, ele está ali no templo orando, queridos. E isso era uma coisa certa. O templo era a maior figura da religiosidade daquela época. O templo estava ali para as pessoas virem de outros lugares e adorar o Senhor. Era o ponto mais alto da religião.
era o templo ali. Isaías, ele estava fazendo a coisa certa. Ele estava no templo buscando ao Senhor. E de repente ele tem uma visão, uma nova revelação de Deus. Eu digo nova porque ele já estava pregando quem era Deus, a justiça de Deus. Ele já estava pregando o Deus que ele cria. Mas a partir dessa visão, ele tem uma nova revelação. Ele vê o rei sentado num alto e sublime trono. Talvez ele via Deus como simplesmente Deus, um ser supremo. Mas a partir dessa visão, ele vê que ele é um rei. E o rei, queridos, era a autoridade máxima daquela época. Né? Então, Isaías, ele tem uma nova percepção de quem Deus é, da sua majestade, da sua realeza. O texto fala que as vestes enchiam o templo. O que essas vestes significavam na época, queridos? Cada batalha que um rei vencia, aumentava-se mais um retalho nas suas vestes, na sua cauda. E ali fala que as vestes enchiam o templo, as batalhas eram incontáveis. Esse rei nunca perdeu batalha. Esse rei é o Senhor dos exércitos. Então, Isaías tem essa nova revelação de Deus. Uma figura de um ser supremo que está acima de todas as coisas. Um alto e sublime trono. Amém? Em segundo lugar, Isaías tem uma visão dos serafins, né? Os anjos ali. E com a adoração desses serafins, o texto fala que tremeram as bases do templo, tremeram os limiares, as portas, os portais. Você tem noção de como é o templo na época de Jerusalém, ali, na época de Salomão? Queridos, eram paredes enormes, eram pedras. Quando você vê Sansão, com a força do Espírito Santo, quebrando as portas de Gaza e subindo o morro, aquilo só poderia ser uma ação sobrenatural. Era impossível a um homem normal. E aqui nessa revelação, os serafins cantavam, então tremeram as bases. É uma nova revelação, é algo novo que Isaías está experimentando. E nós, queridos, precisamos deixar que essas estruturas sejam tremidas pela presença de Deus, sejam quebradas pela presença de Deus, sejam tocadas pela presença de Deus. Amém? E quando Isaías percebe os serafins ali, ele percebe o seu pecado. Ele fala, ai de mim, que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. A presença de Deus, queridos, ela tem uma coisa, ela nos revela quem nós somos. Quando nós chegamos diante da luz, nós podemos notar as nossas impurezas. O bege, no escuro, ele se torna branco. Mas quando ele chega próximo da luz, o branco tem que ser branco. Amém? Então, Isaías, quando os anjos clamavam, santo, 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 ele estava diante da glória de Deus. E ele reconhece o seu pecado. Agora, o que acontece? O anjo tira uma brasa do altar e toca aonde? Aonde ele reconheceu o pecado. Ele reconheceu que ele era um homem de lábios impuros e habitava no meio de um povo de impuros lábios. Em outras palavras, ele era farinha do mesmo saco. E estava profetizando para esse povo. Então você vê aqui que Isaías tem um divisor de água, de antes e depois. Quando você olha para todo o ministério de Isaías, ele é o profeta que mais profetizou sobre a vinda do Messias. Nós conhecemos ele como profeta messiânico. Isaías 53, ele relata a morte de Jesus, o seu sacrifício.
que Ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, que Ele veio subindo como um renovo, como a raiz de uma terra seca, que não tinha beleza nem formosura, que foi rejeitado. Isaías muda de fase, ele começa a ter percepções do sobrenatural, ele começa a ser tocado mais profundamente. Amém, queridos? Outro ponto fala que a casa se encheu de fumaça. E sempre que Deus quer nos revelar alguma coisa, Ele precisa turvar a nossa visão. Toda vez que Deus se manifesta para o povo de Deus, ou Ele se manifesta através de uma fumaça, através de uma nuvem, através de um fogo, porque Ele precisa mexer com as nossas bases. Paulo, quando teve um encontro em Damasco, o que aconteceu? Foi-lhe tirada a visão. Jesus, o próprio Jesus, teve que abalar a estrutura de Paulo. Ele teve que turvar a visão dele, para que ele pudesse mudar de fase. Paulo era um perito na lei. Ele fala, aos da minha idade, eu sobressaí. Eu fui ensinado aos pés de Gamaliel, que era uma das escolas judaicas da época. Mas Jesus veio fazendo o quê? Não, Paulo, não é assim que eu te quero. Não é com essa arrogância. Não é dessa forma. Você precisa ter uma outra visão. Você precisa estar em outro patamar. Você precisa ter a sua motivação corrigida. Amém, queridos? Se nós vivêssemos na época de Paulo, nós queríamos ser aluno dele. E Jesus vem e muda a vida dele. Amém? Então, quando Deus quer te dar algo novo, Ele precisa tirar algo velho. Ele precisa extrair alguma coisa da sua vida. Não se coloca vinho novo em odres ou em vasilhas velhas. Vocês conhecem um odre? Um odre é um recipiente, um quantil, feito de couro de boi. E quando ele já está velho, ele trinca. E se colocar um vinho novo, o vinho vai fermentar, ele vai crescer. E aí esse odre vai romper, porque ele já está velho, trincado. Então não se coloca vinho novo em odres velho. Para vinho novo, odres novo. Para uma revelação nova, algo precisa ser trocado na sua vida. Amém, queridos? Então que você tenha essa percepção nesta manhã. Ele tem a percepção da sua própria fraqueza, como eu disse aqui. Ele reconheceu o seu pecado. Queridos, não dá para vir num culto como esse e achar que nós somos bons. Não dá. Não dá para se expor à palavra de Deus e achar que somos perfeitos. Deus, Ele quer mexer com as nossas estruturas, Ele quer mexer com o nosso pecado. Charles Spurgeon dizia que quando ele abria a sua Bíblia, ele abria a sua vida. E quando ele a lia, ele via os seus pecados. A revelação da palavra de Deus te mostra quem você é. Te mostra em qual ponto você precisa ser curado. Em qual ponto você precisa ser abalado. Em qual ponto você precisa ser arrancado para algo novo possuir aquele espaço. Amém, queridos? E ele tem também uma nova percepção ministerial. Ele muda de fase, queridos. Ele se coloca à disposição. Deus não chamou Isaías. O que Deus perguntou? A quem enviarei? Muitas vezes, queridos, nós queremos servir na casa de Deus, mas não nos colocamos à disposição, esperamos um chamado, uma unção. Nós esperamos um cargo, esperamos algo que venha elevar os nossos corações. Isaías simplesmente disse, eis-me aqui. Deus falou, a quem enviarei? Para quê? Deus não falou. Ele simplesmente falou, eis-me aqui. Então, a fase ministerial de Isaías, ela
é mudada aqui. Ele tem a sua motivação corrigida, ele tem a sua motivação alinhada nos propósitos de Deus, que é servir Ele com excelência. Então, muitas pessoas, queridos, ela se coloca à disposição, mas não quer pagar o preço de estar pronto. Onde Isaías estava? No templo, orando, buscando a Deus. Se você estiver na sua vida cotidiana, sem gastar tempo com o Senhor, você não vai ter essa nova visão ministerial sobre a sua vida. O dia tem 24 horas para todo mundo. O sol nasce e se põe sobre a cabeça de todos. Amém? Então, vocês acreditam que todos nós temos a mesma oportunidade todos os dias? Deus não faz acepção de filhos. Eu não consigo poder engolir isso, queridos, que Deus tem filhos prediletos. Deus não tem filhos prediletos. Ele chama, Ele convoca, e Ele quer estar próximo de todos. O seu processo de comunhão com Deus depende do seu preço que você paga. Se você quer mudar de fase, se você quer alinhar a sua motivação, você precisa almejar isso e gastar tempo, buscar isso. Pessoas que alcançaram uma unção do Senhor, ela gasta tempo com isso. Ela se dispõe, mesmo sem ter um cargo, mesmo sem, às vezes, estar pronto. Ele simplesmente fala, eis-me aqui. Amém, queridos? Mas o ponto primordial que eu quero explorar um pouco mais, é que no verso 1, a gente vê uma menção de um rei, o rei Uzias. E eu fiquei me perguntando, o que esse rei está metido aqui nesse texto? O texto vem falando de uma revelação sobrenatural, uma teofania de Deus para o povo, para Isaías, perdão. Então, algo que veio mexer com a estrutura do templo, é algo sobrenatural, algo espiritual. E o que o rei está fazendo aqui, nesse texto? O que Uzias, que governava Israel, está metido aqui nesse texto? Então, quando ele fala assim, no ano da morte do rei Uzias. Então, Isaías faz questão de marcar um fato. Ele faz questão de colocar para nós, para nos ensinar esse fato, que no ano que morreu o rei Uzias. O rei Uzias era quem reinava naquela época que Isaías teve essa experiência. Israel era monárquico. Então, saíam reis, nomeavam reis e assim por diante. E ele fala, eu vi o Senhor sentado sobre um alto e sublime trono. E lá no final do verso 5 diz assim, e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Então vemos aqui, queridos, que a essência do texto, ela traz uma substituição. No ano que morre o rei terreno, o rei, o Senhor dos exércitos, se manifesta. Amém, queridos? No ano que aquele adoração que nós temos terrena, algo que nós adoramos, nós vamos ver esse aqui mais, algo que nós adoramos, que nós gostamos, que nós gastamos tempo, mas é da terra, morre, o Senhor se revela para nós. Amém? Então, ele está dizendo, quando morre o rei humano natural, é que ele consegue entrar na revelação sobrenatural. E nós precisamos entender isso, queridos. Que enquanto nós ficarmos ligados aqui na terra, nós não vamos alcançar algo sobrenatural. Quem que era o rei Uzias? Quando a gente vê no capítulo 1, Isaías começou a profetizar no final do reinado de rei Uzias. E ele profetizou por 4 reinados. Do rei Uzias, Acás, Jotão e Ezequias. Então,
A história conta que Isaías, ele profetizou durante 40 ou 60 anos. Ele teve um ministério expressivo da época. É alguém, queridos, que profetizou sobre 4 reinados. Alguém que era respeitado ali. Mas quando você vai estudar a história judaica, você vê que existia um parentesco entre Uzias e Isaías. Algumas traduções judaicas diz que eles eram primos. E esse rei, queridos, ele foi um rei que trouxe bastante crescimento para o reino de Israel. É um rei que pega uma nação quebrada, falida, destruída, e transforma numa grande potência. Ele foi que expandiu na agricultura, na pecuária, na infraestrutura. Nós vamos ler sobre isso. Mas o que eu quero que vocês entendam, primeiramente, é que a relação de Isaías com o rei, ela era próxima. E era tipo uma espécie de idolatria a esse rei terreno. Isaías, ele via o rei Uzias como um salvador daquela época. Alguém que transforma uma nação, queridos. Então, você vê aqui nas palavras do capítulo 1, você vê um Isaías linha dura. Por quê? Ele estava do lado do rei. Ele tinha em quem se encostar. Ele tinha uma referência terrena ali. Por isso que ele começa batendo na nação, começa o seu ministério ali, trazendo juízo, né? Mas só que Isaías, quando ele revela, no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Percebe essa substituição? Percebe que algo impede você de avançar? Algo terreno te impede de uma busca mais profunda? Amém? Eu tenho tentado mudar alguns aspectos da minha vida pessoal. Tentado arrancar aquilo que me atrapalha de prosseguir. Algo que às vezes me impede de experimentar mais de Deus, né? E às vezes são coisas pequenas, queridos, que a gente faz porque o piloto automático está ligado. A gente faz porque a nossa vida cristã virou uma rotina. A gente faz porque é algo carnal. É algo que se torna às vezes comum na nossa mente. Nós começamos a ter uma mente cauterizada para as pequenas coisas que Deus considera errado. A motivação está errada. E nós precisamos alinhar e voltar para a motivação correta. Um episódio que eu queria compartilhar com vocês. A minha filha, eu estava vindo para Bruxelas para um compromisso. E eu estava um pouco atrasado, tal, e a minha filha falou, pai, o senhor poderia me deixar na igreja, e quando você acabar seu compromisso, você vai lá e me busca. E naquela hora, sabe, do calor, da emoção, assim, o que eu falei? Toda vez que eu planejo algo para mim, vocês atravessam o meu caminho. E isso feriu o coração dela. Né? Isso trouxe uma mágoa nela. E graças a Deus, queridos, eu tenho uma esposa que me ajuda a ser a minha melhor versão. E ela me confrontou com isso. Ela veio me corrigir. Então, às vezes, queridos, nós precisamos ser confrontados. Nós precisamos ter as nossas estruturas abaladas. Nós precisamos estar no centro da vontade de Deus, com a motivação correta. E eu quero dizer para minha filha que ela não atravessa o meu caminho, ela faz parte do meu caminho. Amém? O pastor Marco tem pregado aqui uma hierarquia. Primeiro Deus, depois a nossa família, depois a igreja. São 3 coisas que nós temos que gastar tempo. São 3 coisas que nós temos que dedicar a nossa vida.
São 3 coisas muito importantes para nós. Mas o seu ministério, o meu ministério, ele não está à frente da sua família. Nós precisamos ter a motivação correta. A palavra de Deus fala que aquele que não governa bem a sua casa, como ele governará a casa de Deus? Queridos, não adianta subir aqui no palco e trazer uma palavra bonita, se aquele que te respalda, a sua família, não concorda com aquilo que você prega, não concorda com aquilo que está saindo da sua boca, as suas atitudes. E eu tenho falado para muitos aí que, se você quer ganhar a sua família, feche a sua boca. A maior pregação de um varão dentro da sua casa são as suas atitudes, não são as suas palavras. Fecha a tua boca e começa a viver com o propósito, com a motivação correta, e você vai ganhar os seus. Toda a sua família vai estar diante do Senhor. Eu profetizo sobre isso. Eu espero isso. Amém, queridos? Então, para nós experimentarmos mais de Deus e ter a revelação de Deus como rei, precisamos matar esse rei carnal. Uzias precisa morrer na nossa vida. Vocês estão entendendo a figura aqui? Quem que Uzias representa na nossa vida? É esse poderio da força, esse poderio terreno, né? Algo que nós encostamos ali para ser suficiente. Nós precisamos, queridos, viver na dependência do Senhor. A palavra de Deus fala que Ele é galardoador daqueles que o buscam, daqueles que o amam. Tenha isso em foco. Então, para nós experimentarmos mais de Deus e ter essa revelação como rei, precisamos matar esse rei carnal, né? Eu disse que Uzias, ele foi um rei muito expressivo daquela época. Foi um rei que transformou o reino de Israel. E nós vamos ver esse texto aqui para a gente entender um pouco mais. Amém? Queria colocar aí 2 Crônicas, capítulo 26. 2 Crônicas, capítulo 26. Vamos ler a partir do versículo 3. Quantos estão comigo? Amém? Vocês estão me entendendo? Está dando para... Amém. Então, no verso 3 diz assim, ó: Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém. Era o nome da sua mãe Jeconias de Jerusalém. Ele fez o que era reto perante o Senhor. Olha o caráter desse homem. Segundo tudo o que fizera seu pai Amazias, propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Perceba aqui, queridos, 2 revelações. O texto continua: nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Então, nós temos aqui no verso 5, 2 revelações sobre quem é rei Uzias. Ele propôs-se buscar a Deus. É um rei que tinha uma motivação. Ele é um rei que buscava cumprir o papel do povo de Deus. Ele foi discipulado pelo seu pai. E ele fez tudo que era reto, que o seu pai te ensinou, que o seu pai trouxe para ele. Mas a primeira etapa do versículo diz que, a última etapa diz que Deus o fez prosperar nos dias em que buscou o Senhor. Agora, essa prosperidade, querido, olha só, como eu falei que ele pegou uma nação falida, pobre, uma nação que não tinha nada, e se tornou numa grande potência. Olha o versículo 6. Saiu e guerreou contra os filisteus, e quebrou o muro de Gade, de Jabiné e de Asdod, e edificou cidades no território de Asdod e entre os filisteus. Deus o ajudou contra os filisteus e contra os arábios que habitavam em Gurbaal e contra os meunitas. Verso 8. Os meunitas deram presentes a Uzias,
cujo renome se espalha até a entrada do Egito, porque se tornara muito forte, ou extremo forte. Então, a afirmação até a entrada do Egito, querido, isso nos remete à potência que Uzias se tornou naquela época. O Egito, queridos, naquela época, era de umas grandes potências. Era alguém que conquistava a terra, que escravizava povos. E Uzias, ele venceu todas as batalhas até os limiares do Egito. Ou seja, ele colocou o Egito no seu lugar. Egito respeitava o reinado de Uzias. Ele colocou um limite, falou, aqui eu mando, não é o Egito, a potência da época. Então, ele foi um rei que trouxe uma potência muito grande para o reino de Israel. Verso 9. Também edificou Uzias torre em Jerusalém, a porta da esquina, a porta do vale e a porta do ângulo, e as fortificou. Também edificou torres no deserto, cavou muitas cisternas, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas. Tinha lavradores e vinhateiros, nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Esse amigo da agricultura te remete a alguma coisa? Parece que Uzias era de direita, né? Ele gostava da agricultura. Mas o que o texto está dizendo, querido, que ele fundou uma infraestrutura sobre a terra de Israel. Uma terra quebrada, uma terra sem promissão, uma terra que não prosperava. E enquanto ele buscou o Senhor, Deus o fez prosperar em todos os sentidos. Nota, querido, que não foi só no exército, que não foi só na infraestrutura, foi em todos os sentidos. Se eu vivesse naquela época, eu queria morar em Israel. Torres edificadas, portas edificadas, a agricultura, a pecuária, né? Um exército forte, um rei que limitava a força do Egito para não avançar. Se eu e você morasse naquela época, nós queríamos morar em Israel. Então, vocês estão percebendo que Isaías via esse rei como alguém poderoso? Como alguém que é muito forte? Como alguém que está além daquela época? O verso 9. O verso 9 nós já lemos. O verso 11. Tinha também Uzias um exército de homens destros nas armas, que saíam à guerra em tropas, segundo o rol feito pelos escrivãos Jeiel e Maacéias, oficial sob a direção de Ananias, um dos príncipes do rei. Um exército forte, querido. Era o Donald Trump na época. Se a gente olhar para a nossa realidade hoje, a gente vê um exército forte em Israel. Um exército imbatível. Alguém que estava além do tempo ali. Verso 12. O número total das cabeças das famílias, homens valentes, eram de 2.600. Só aquela tropa de elite de operações especiais. 2.600 homens. Verso 13. Debaixo das suas ordens, ou seja, debaixo dessa tropa, havia um exército guerreiro de 307.500 homens. Né? Então, era um exército muito poderoso, que fazia a guerra com grande poder para ajudar o rei contra os inimigos. Preparou-lhe Uzias para todo o exército, escudo, lanças, capacete, couraças, arco e até fundas para atirar. Fabricou em Jerusalém máquinas de invenção de homens peritos, olha a inteligência, destinadas para as torres, cantos das muralhas, para atirarem flechas e grandes pedras. O cara revolucionou o exército. Ele criou, através da inteligência que Deus deu para o judeu, para o povo de Israel, ele criou máquinas que atiravam flechas. Eram os F-35 da época, queridos. Se você olhar o exército de Israel hoje, eles pegam o F-35 dos Estados Unidos e transformam, colocam mais inteligência ali, para se tornar uma potência. Então, para aquela época, era um exército forte. Agora, por que eu estou destacando tudo isso, queridos? Porque Deus
o abençoou. Porque Deus estava com ele. Deus tem uma promessa para Israel. E ele nunca deixou de cumprir. Muitas vezes reis caíam, juízes caíam, porque eles desviavam da sua motivação. Eles deixavam de buscar o Senhor. Exemplo disso é o último rei que Isaías profetizou, Ezequias. Ele deixou de buscar o Senhor e seu filho Manassés foi um pior rei de Israel da época. Então, às vezes, na caminhada, esses reis perdiam a motivação. Eles deixavam a sua motivação de lado, que era servir ao Senhor, e perdia a bênção. Perdia o abençoador. Eles desviavam do foco. E muitas vezes, querido, nós estamos fazendo a coisa certa, mas de maneira errada. Com o coração distorcido, com a motivação errada. Então, nós precisamos voltar aos princípios, voltar ao primeiro amor. Uma correção que Jesus Cristo faz lá em Apocalipse é: arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Se Jesus mandou arrepender, é pecado ou não é? Se a gente arrepende, é pecado. Então, muitas vezes nós estamos caminhando de forma lícita, mas com a motivação errada, com o coração em outro lugar, querendo trazer só para nós, desviando do foco daquilo que Deus tem para a minha e a sua vida. Eu sempre falo, queridos, que imigrante, ele está sempre correndo de algo. Se você se imigrou para cá ou para outro país, não é unanimidade, mas eu penso dessa forma, é um pensamento meu, que todo imigrante está correndo de algo. Talvez uma disfunção na sua vida, talvez algo que você não conseguiu resolver lá, e Deus te traz para um lugar como esse, e Ele começa a tratar a sua vida, Ele começa a balançar as suas estruturas, Ele começa a mexer com esse rei carnal que está dentro de você. E às vezes você precisa voltar e consertar algo. Você precisa voltar à motivação correta. Vocês estão me entendendo? Então, continuando o versículo 15. Divulgou-se a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado. E termina assim: até que se tornou forte. Aqui a coisa começa a complicar. Porque o texto é claro, queridos. Queridos, a Bíblia não esconde o caráter dos grandes homens que revela. Quando você vê Davi, chamado o homem segundo o coração de Deus, você vê Deus expondo o pecado de Davi. Não existe santificação sem arrependimento. Saul também foi confrontado. Saul também foi fazer sacrifício. E o que a resposta de Saul para Samuel? Ande comigo, para o povo ver que Deus está comigo. Agora, Davi, quando foi confrontado, ele foi para a oração, ele foi para o jejum e aceitou a correção de Deus. Essa é a diferença. Nós somos falhos, queridos. Nós somos homens e mulheres passivos de pecado, de erros. Mas a diferença é qual posição nós tomamos quando somos confrontados. Qual posição a gente toma quando as nossas estruturas são abaladas? O que você vai fazer com essa mensagem depois que sair daqui hoje? O rei Uzias buscou ao Senhor até que se tornou forte. Então Uzias faz uma coisa que geralmente todos de nós fazemos, uma busca interesseira.
uma busca hedonista, uma busca para satisfazer o nosso ego. Quantas vezes, queridos, eu já vi pessoas que vêm para a igreja porque é um meio social de conhecer pessoas, de aumentar o seu network, o seu conhecimento, a sua rede de relacionamento. Isso não está errado. Isso é a maneira certa. É melhor você se relacionar com o irmão da igreja do que alguém lá do mundo. Quantas vezes a pessoa tem um comércio e começa a vir para a igreja para levar pessoas para o seu comércio? Isso não está errado. Se você tem um amigo que tem um comércio, o abençoe. Faça parte da rotina dele, faça parte da vida dele. Faça parte, seja família. Mas essa não é a motivação correta. Nós temos que estar na casa do Senhor, buscando a quem interessa, que é Jesus, que é Deus. E muitas vezes Deus nos corrige. Muitas vezes Deus vem dar um puxão de orelha sobre nós. E o meu papel aqui, queridos, nesta manhã, com muito temor no meu coração, é dar uma cutucada em você. Amém? Comece a olhar para dentro de você, que você vai ver um Uzias aí. Que você vai ver esse rei carnal. Aquela coisinha que você adora, aquela coisinha que você acha tão normal, aquela coisinha potente, que você busca todos os dias. Se você não matar esse Uzias, você não vai ter uma revelação de um novo rei, sentado em seu alto sublime trono, o rei dos exércitos. Amém? Então, deixe esse Uzias ser abalado, ser tocado, ser confrontado. Deixa ele ser tocado. É por isso que Deus usa essa história de Uzias para nos ensinar, queridos. É por isso que ele está ali nesse texto. E muitas vezes nós passamos despercebidos com a aplicação que o texto quer trazer para nós, a correção que o texto nos faz. Como é bom ter uma revelação que Isaías teve. Como é bom estar num culto como esse aqui, queridos. Cheio do Espírito Santo. Né? Uma igreja avivada. Como é bom estar aqui entre irmãos, em família. Mas a nossa motivação tem que estar correta. Nós precisamos olhar para essas pequenas coisas que nos impede de ter essa revelação. Que nos impede de ver a Deus, a sua presença, que nos impede de turvar a nossa visão, de mexer com as nossas estruturas. Nós precisamos deixar ser tratado. Amém? Então, Uzias, querido, ele representa uma busca interesseira. Uma busca para cumprir aquilo que você deseja. E para nós termos essa experiência, queridos, Uzias tem que morrer. Tem Uzias dentro de mim. Tem Uzias dentro de você. Quando Moisés, ele tem uma revelação ali no monte, né, que ele desce para falar com o povo, que o povo fez um bezerro de ouro ali. Deus fala, ó, o seu povo pecou, você pode seguir viagem, eu vou te abençoar, eu vou mandar um anjo para que acompanhe vocês, mas eu não vou. Qual que é a intercessão de Moisés? Qual que é a motivação de Moisés? Ele fala, se o Senhor não for conosco, não nos faça sair daqui. Moisés não estava buscando ser rei daquele povo. Moisés, ele não tinha no coração dele esse Uzias, essa busca interesseira. Ele fala, Senhor, se a tua presença, se a tua glória não for conosco, não nos faça sair daqui.
Outro detalhe também sobre a motivação correta foi quando Davi conquistou Jerusalém. Davi ele foi chamado desde jovem para ser rei em Israel. E a maior conquista, queridos, era a capital, né? E quando ele conquista a capital, a primeira medida provisória que Davi teve não foi fazer uma festa. Foi mandar buscar a arca, que representava a presença de Deus, que representava Deus no meio do povo. Ele fala: se eu conquistei essa cidade, esse país, esse local, se eu conquistei uma faculdade, se eu conquistei uma vaga de emprego, se eu conquistei um passaporte, foi porque Deus me trouxe até aqui. E a primeira medida provisória de Isaías foi: a presença de Deus tem que estar conosco, senão nada disso vale a pena. Jesus também, ele começou a pregar no meio da multidão, né? E falou: se ninguém provar do meu corpo, comer do meu corpo, beber do meu sangue, não tem parte de mim. E foram saindo, queridos. Não sei se eles não entenderam a metáfora, não sei se eles não queriam, se eles estavam ali só por milagre de multiplicação de pães, por milagre de multiplicação de peixe, pelas bênçãos, pelas curas, eu não sei. Mas começaram a sair. Motivação errada. E Jesus vai para os seus discípulos e diz: e vocês? E Pedro, mais falante, diz: Senhor, para onde iremos, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Motivação correta, queridos. Estar alinhado com o propósito de Deus. Estar buscando servir com um propósito final, olhando para o final, para o alvo. Não é uma conquista transitória. Nós estamos aqui para viver uma vida plena, Deus prometeu isso, mas isso é a consequência. Não é o propósito primário. O propósito primário é servir a Deus. A palavra de Deus fala que nós somos peregrinos. Nós estamos aqui de passagem. Existe algo maior para nós, queridos. Existe algo que olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem chegou ao coração do homem que tem guardado para nós. Eu não estou pregando aqui contra conquistas, não. A motivação que tem que estar errada. Jesus não falou que o dinheiro é mau. O amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. Deus quer te abençoar, queridos. Deus abençoou esse rei. Ele pegou uma nação falida e se tornou uma potência naquela época. Porque Uzias buscava. Porque Uzias tinha ensinamento do seu pai Amazias. Mas em um momento, a motivação dele foi transtornada. Ele perdeu a motivação. Ele se exaltou no seu coração. Nós estamos aqui, queridos, para exaltar aquele, amém? Que está sentado no seu alto e sublime trono. Aquele na qual as vestes enchem o templo. Aquele que nunca perdeu batalha, amém? Tenha isso em mente, queridos. Tenha isso no seu coração. Verso 16. Diz assim: mas havendo-se fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína. Olha aonde Uzias começa a cair. Olha onde a motivação se perde. Olha onde o piloto automático te leva para um caminho errado. Diz assim: e cometeu transgressões contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo para queimar incenso no altar de incenso. Porém o sacerdote Azarias entrou após ele com 80 sacerdotes do Senhor, homem
da maior firmeza. Queridos, um detalhe. Azarias foi responsável de confrontar esse rei. E ele pega homens fortes, homens valentes, 80 deles. Porque ele estava diante da maior autoridade daquela época em Israel. Alguém que merecia reverência, alguém que merecia respeito. Então, quando você vê o sacerdote levando essas pessoas, é porque ele tinha medo da vida dele. Ele ia confrontar um rei, ele poderia ser morto. Imagina você tem uma palavra do Senhor e vai confrontar o rei da Bélgica. Você vai sozinho? Se fosse você, chamava o pastor Marco. Se fosse você, chamava homens fortes. Porque você pode ser morto. Amém? Diz assim o verso 18. E resistiram o rei e lhe disseram: a ti, Uzias. Tem hora que precisa dedo apontado para nós, queridos. Assim como a minha esposa me confrontou, nós precisamos ser confrontados. Senão esse rei terreno nunca vai morrer. Não compete queimar incenso perante o Senhor, mas os sacerdotes, filho de Arão, que são consagrados para esse ministério. Sai do santuário, porque transgredistes, nem será isso para a honra tua da parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou. Olha o que causa a morte de Uzias. Primeiro, o confronto. Assim como eu falei que Davi também foi confrontado. Só que Davi se arrepende. Davi toma uma postura. Davi, ele conserta a motivação. Mas o rei Uzias, ele se indignou. Ele se exaltou no seu coração, queridos. Às vezes nós nos achamos suficiente. Às vezes nós nos achamos fortes. Quantas vezes eu já senti assim? Quantas vezes eu quis consertar as coisas do meu jeito e eu precisei ser confrontado? Eu precisei ser corrigido? Então aqui nós conseguimos entender por que Azarias levou essas pessoas, né? Porque ele foi confrontar um rei. Ele foi confrontar alguém de autoridade. Diz assim: tinha o incensário na mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu na testa perante os sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar de incenso. Verso 20. Então o sumo sacerdote Azarias e todos os sacerdotes voltaram-se para ele, e eis que estava leproso na testa. E apressadamente lançaram fora, até ele mesmo se deu pressa para sair, visto que o Senhor o ferira. Quem fere esse rei? Tem algumas perguntas aqui. Quem o feriu? O Senhor. Mas ele foi preciso ser confrontado. Ele foi preciso ser corrigido. Então, às vezes, queridos, não se estranhe se você passar por momentos difíceis onde você é confrontado. E talvez nós não reconhecemos o nosso erro. Não reconhecemos por que estamos confrontados. Por que vem a correção sobre nós? Às vezes a nossa mente está tão focada em algo que fala: não, isso está errado, eu estou certo. E nós precisamos ser corrigidos, e aí vem a correção do Senhor, porque Ele nos ama. Amém? A Bíblia fala que o pai corrige o filho que ama. Amém, queridos? Só que quando você vê Uzias, ele não se arrepende. Ele é confrontado, ferido. E se você continuar lendo os próximos versículos, você vê que essa lepra leva ele até a morte. Ele não consertou a sua motivação. Ele não volta-se para o Senhor. Ele não volta à prática das primeiras obras. Ele se deixa corromper no seu coração e é levado até a morte.
Então aqui, queridos, nós temos uma responsabilidade humana misturado com uma ação divina. É isso que vai nos levar a um próximo nível. É isso que vai nos levar a ter uma experiência. Você está sendo confrontado aqui hoje. Todos os domingos você está sendo confrontado. E se a sua motivação for consertada, aí vem a ação divina. Amém, queridos? Talvez essa ação divina vai te espremer, vai te corrigir por um tempo. Mas se o seu coração for transformado, você vai ter uma nova revelação de Deus. Você vai ter algo mais de Deus. Você vai ter as suas bases sendo sacudidas ali, e você vai ter uma revelação de um Rei Supremo sentado no seu alto sublime trono. Amém, queridos? Então, eu não estou aqui, queridos, para matar o seu Uzias. Eu queria ter uma unção matadora de Uzias, né, para orar e Uzias morrer na sua vida. Uzias não morre de repente. Ele é confrontado e ele vai morrendo. Ele precisa ser corrigido, mas ele precisa morrer. Precisa haver uma substituição dessa adoração carnal para uma revelação divina. Aquilo que te deixa fincado os pés na terra e te impede de buscar o sobrenatural, te impede de ter uma revelação de Deus. Amém? Então, duas responsabilidades, uma humana e outra divina. É ser confrontado e deixar ser tratado. Amém, queridos? Eu queria fazer, para terminar aqui, uma comparação entre as duas visões que a Bíblia nos traz sobre o trono de Deus. A primeira é essa, em Isaías 6. Em Apocalipse também você vê 4 seres viventes, né, adorando ao Senhor ali, falando santo, santo, santo. Essa comparação, queridos, quando você vai para Isaías, você vê que os anjos, os serafins, clamavam uns aos outros. É como se os anjos estivessem falando um para o outro, ele é santo, ele é santo. Parece uma correção, sabe? A palavra ali, clamavam, é alguma coisa assim que você precisa enxergar, você precisa ver que ele é santo. Você não está vendo. E muitas vezes, querido, nós confrontamos os nossos irmãos, mas de uma forma que fere o coração dele. Quando ele clama um por outro, ele é santo, ele é santo, aquilo vai trazer um quebrantamento no seu coração. Então, a primeira visão, a gente vê os anjos clamando uns aos outros. Parece uma espécie de correção. Parece que eles estavam alertando uns aos outros da santidade do Senhor. O que muita gente chama aqui carinhosamente de música, é um clamor. A Carla clama aqui. É esse clamor, queridos, que nós temos que ter um com os outros. É tentar abrir os olhos e ver que Ele é santo. Quando você vai para a revelação lá de Apocalipse, a gente vê 4 seres viventes. E a Bíblia fala que eles são cheios de olhos, por dentro e por fora. Parece que os nossos olhos são pequenos para ver a glória de Deus. O texto fala em Apocalipse que eles proclamavam de dia e de noite: santo, santo, santo. Há uma diferença, queridos, de você corrigir o irmão e falar que ele é santo, do que você
ter vários olhos para ver, uma mente aberta, sabe? Uma visão de que Ele é santo. Vocês conseguem ver essa diferença? Talvez nós queremos, assim como eu estou fazendo com a igreja, corrigir, sabe? Mas nós precisamos ter essa visão de Apocalipse, de adorar dia e noite que Ele é santo. Proclamar, sem cessar. Só assim, com essa motivação, nós podemos, queridos, enxergar a santidade do Senhor. Amém? Eu gostaria que você ficasse de pé. Amém. Então, queridos, eu espero terminar essa mensagem deixando você convicto de que tem algo em você que precisa morrer. Tem algo dentro de você que precisa ser abalado, assim como Isaías lembra que uma coisa precisa sair para outra coisa fazer presente na nossa vida. Você também precisa entender isso. O Uzias tem que morrer na sua vida. Uzias precisa ser tratado, ser confrontado e morrer. Precisa ter essa substituição do rei terreno para um rei superior e glorioso. Amém, queridos? Você recebe essa palavra em nome de Jesus? E antes de orarmos, eu queria perguntar se tem algum convidado aqui, que é nosso convidado hoje, está aqui pela primeira vez, que essa mensagem tocou você, que você acha que precisa ou foi confrontado com a palavra de Deus. Você que quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Se você é essa pessoa, eu queria que você levantasse a sua mão. Amém. Eu queria que você levantasse a sua mão, amém? Você que foi impactado com essa palavra e quer consertar a sua motivação, quer consertar a sua vida diante do Senhor, diante do altar. Você que é nosso convidado e às vezes nunca fez uma oração de entrega, entregando a sua vida para o Senhor Jesus. Eu queria que você levantasse sua mão. Tem alguém? Tem alguém lá no fundo, glória a Deus. Você pode dar uma salva de palma? Amém. Queria que ele viesse aqui na frente, os obreiros trouxessem eles aqui. Amém. Em nome de Jesus. Tem mais alguém, queridos? Talvez você fale, João Enes, eu até quero levantar minha mão, mas parece que meu pé está amarrado. Parece que eu estou pesado aqui nesse solo, aqui no chão, e eu não consigo me mover. Então eu quero declarar o sangue de Jesus sobre a sua vida e dizer que você é liberto em Cristo, amém? Dizer que você está liberto em nome de Jesus. E eu quero dar mais uma oportunidade, não perca, queridos.